Autoridades. É muito comum pessoas virem até mim perguntarem se um determinado investimento é bom ou é ruim. Eu sempre digo que um bom investimento é aquele que lhe faz dormir com tranquilidade. Porém, existem algumas formas de você avaliar se um investimento é bom ou não com base em outras informações. No vídeo de hoje, acompanhado desse MM verde em forma de estátua da liberdade e desse jogador de hóquei, eu vou compartilhar as 3 formas que eu utilizo para avaliar investimentos. A primeira forma de avaliar se um investimento está dentro dos seus objetivos ou não é o payback, que é nada mais, nada menos do que o tempo que um investimento demora para retornar todo o seu capital investido. Ele é ótimo para pessoas que desejam investimentos que geram fluxo de caixa periódico e têm um prazo determinado para ter o seu investimento de volta. O payback basicamente calcula a quantidade de períodos que você precisa receber esses retornos periódicos para recuperar todo o capital que você investiu. Numa conta bem simples, se você investiu R$10.000 e recebe R$1.000 de rendimento todos os meses, o seu payback é de 10 meses. Ou seja, em 10 meses, todo o retorno gerado será o suficiente para cobrir o capital que você investiu. Assim, em 10 meses, o capital principal retorna para você. E todo o rendimento que aparece dali para frente é exatamente o seu lucro. Porém, essa é uma forma de avaliação que é ótima apenas para investimentos cuja renda ela é periódica e praticamente certa. Sendo assim, quanto mais arriscado for o seu investimento, será menos provável que esse rendimento aconteça exatamente como planejado. Sendo assim, aplique o payback apenas se você tiver um grau de certeza muito grande sobre os rendimentos que você vai receber. Retorno sobre o capital. O retorno sobre o capital, usualmente chamado nas finanças de ROC, ROC, mede em termos percentuais quanto representa o retorno do investimento em relação ao capital investido. Deixa eu traduzir. Se você faz um investimento de R$100.000 e o lucro estimado é de R$25.000 por ano, o seu retorno sobre o capital é de 25% ao ano. Para chegar a esse número, basta você dividir o seu retorno pelo capital investido e multiplicar por 100 para ter um número percentual. Quando você encontrar o ROC, ou retorno sobre o capital, para saber se esse investimento vale a pena ou não, você deve compará-lo com um investimento semelhante que você conheça, que você já tenha conhecimento, se o retorno é parecido. Se ele estiver muito abaixo, logicamente, esse investimento não é bom. Se ele estiver dentro do esperado, ou dentro dos comparáveis, ou acima dos comparáveis, ele é um bom investimento. Se você não tiver nenhuma comparação próxima ao investimento que você vai fazer, você pode comparar com aquilo que você já tem. Por exemplo, se você tiver dinheiro na poupança, tesouro direto, bolsa de valores ou qualquer outro produto, você pode comparar o retorno sobre o capital desse investimento que você está prestes a fazer com esses produtos que você já tem. Via de regra, para esse investimento novo ser bom, você precisa ganhar no mínimo aquilo que você já ganha aplicando nesses produtos, mais um percentual de risco para compensar essa nova oportunidade. Isso se dá pelo simples fato de que para aplicar nesse novo produto, você terá que tirar todo o seu dinheiro ou parte do seu dinheiro da poupança, do tesouro direto ou nesses outros produtos que você já investe. Sendo assim, você para sair de A e ir até B, você precisa pelo menos ganhar o que A já te paga hoje, certo e líquido. Porém, você não vai trocar o certo pelo duvidoso de graça, não é? Então você precisa adicionar aí um percentual de risco, um fator de risco ou uma remuneração extra que você deseja receber para fazer essa troca de opções daquilo que você já tem para o seu novo produto. Esse percentual é totalmente subjetivo. Para deixar de ganhar o certo e ir para duvidoso, quanto você quer a mais? 5, 10, 15, 20? É o número que te faça confortável. Não se restrinja à teoria das finanças. Você precisa estar confortável nas suas escolhas de investimento. Então, se você ganha 6 na poupança e para sair dela e arriscar em outro produto, você exija no mínimo 15, essa é uma decisão única e exclusivamente sua. E você deve comparar o seu produto, a sua oportunidade, com esses 15 que você deseja receber. A terceira forma de análise que eu mais utilizo é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, ou a TIR, ela mede a remuneração do seu investimento
com base em todos os fluxos de caixa que ele gera para você. Ou seja, quando você investe numa empresa, num ativo, num título ou numa ação de uma empresa, esses títulos te retornam rendimentos. Esses rendimentos, contudo, nem sempre são iguais e uniformes. Quando isso acontece, ou seja, quando todos os investimentos são iguaizinhos, é bom utilizar o ROC, como a gente já explicou, retorno sobre o capital. Porém, quando o retorno varia, às vezes é mais, às vezes é menos, e além disso, muitas vezes durante o processo de investimento você ainda precisa colocar mais dinheiro, é bom utilizar a taxa interna de retorno. Para explicar melhor como calcular a taxa interna de retorno, eu vou utilizar uma planilha de Excel para mostrar para vocês. Autoridades, apesar do conceito de taxa interna de retorno parecer complicado, ele é muito simples de ser entendido e calculado. Basicamente, o que você precisa fazer é abrir uma planilha de Excel e simplesmente digitar quais são os fluxos desse investimento que você pretende fazer. Aqui eu tenho um exemplo muito simples. Eu coloquei nessa coluna da planilha os períodos, que aqui estão divididos em anos, ou seja, o ano 0, que é a data de hoje, o ano 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E aqui os retornos esperados com esse investimento. Isso pode ser, por exemplo, você investir em uma loja, adquirir um empreendimento, fazer qualquer coisa que você necessite um investimento inicial e com o tempo você receba retornos periódicos. Como vocês podem ver, eu não consigo calcular aqui qual que é o retorno sobre o capital de uma forma precisa, porque em cada ano que se passa eu tenho um retorno diferente. Por isso que a gente utiliza a taxa interna de retorno para fazer essa avaliação. Então, basicamente, o que se tem que fazer é digitar os fluxos. E o Excel entende fluxo financeiro como positivo, entrada de dinheiro, e negativo, saída de dinheiro. Então, pense no seu bolso. Quando você faz um investimento na empresa, você precisa aplicar, nesse caso aqui, 100 mil reais. Então você vai digitar esse valor como se ele fosse um valor negativo, porque de fato ele está saindo do seu bolso e entrando no investimento que você vai fazer. Então a gente coloca menos 100 mil reais. E dali para frente a gente faz a estimativa e digita quais são os retornos esperados para esse investimento. Então, nesse caso aqui, eu simulei que no primeiro ano a pessoa teria um retorno de R$1.000 apenas, no outro de 1.500, nos dois seguintes um pouco menor e a partir do quinto ano um valor ainda maior, 30, 50, 30 mil, 25 mil, 90 mil e no 10º ano 200 mil reais. Agora, esse investimento é bom ou é ruim? E é aí que a taxa interna de retorno vai tirar a nossa dúvida. Para calcular a taxa interna de retorno, a gente vai utilizar a fórmula que o próprio Excel já tem para a gente fazer esse cálculo. Então você vai digitar na célula onde você quer que apareça o resultado, igual TIR, que significa taxa interna de retorno. O meu Excel é em inglês, então eu vou usar a sigla em inglês, IRR, e vou selecionar os valores. Toda a faixa de valores que eu vou receber, o fluxo que a gente desenhou. Fecha o parênteses e dá Enter. Nesse caso aqui, a taxa interna de retorno é de 19%. Isso é bom ou isso é ruim? Tudo depende. Hoje, um título público que você pode adquirir através do Tesouro Direto te paga 10% ao ano, sem muito risco ou praticamente zero de risco. Então você deve avaliar se esse 20, aonde você vai correr o risco, pois você vai tirar o seu dinheiro do Tesouro Direto para colocar nesse novo projeto, se esse retorno vale a pena em relação àquilo que você já tem. Nesse caso aqui, a gente tem praticamente o dobro. Para algumas pessoas, o dobro é suficiente para que ela troque o certo, os 10% certos ao ano, por esses 20% ao ano que são duvidosos. Eles podem não acontecer porque se trata de um investimento de risco, como, por exemplo, a abertura de um novo negócio. Se isso for suficiente para você, se 20% ou 15% for a sua taxa mínima de atratividade, ou seja, aquela menor remuneração que você aceita receber para trocar o seu investimento seguro por um investimento mais arriscado, positivo, você deve trocar esse investimento.
Porém, se a sua taxa mínima de atratividade é de 25%, porque você quer os 10 que você já ganha e mais 15 pelo risco que você vai correr, esse não é um bom investimento. Apesar de 20 ser um número bom, ser um número alto, ele não é o suficiente para cobrir aquilo que você deseja. Então não caia na onda dos outros. Não é porque o 20 é bom para o fulano que ele vai ser bom para o ciclano. Cada um tem a sua realidade e cada um deve decidir os seus investimentos por si só. E é isso aí, autoridades. Essas são as 3 formas que eu utilizo para analisar investimentos para mim e para os meus clientes. Sempre busque informações sobre como decidir em qual investimento você deve aplicar. E lembre-se, investimento bom é aquele que te deixa dormir à noite. Valeu! Gostou do vídeo? Dá um joinha e se inscreve no canal. Até a próxima! Tem que brincar.